pessoal, olha só, eu estou aqui numa plantação de bambu, gente. Estou aqui com alguns pesquisadores, tem aqui pesquisador, tem produtor, tem aqui também o nosso que está acompanhando também para fazer o registro de todas as, como se diz? De todas as etapas, né? Sim. Que a gente está fazendo. Tá aqui também a equipe, ó, Marcelo, Alex, e a gente vai mostrar para vocês como que é o cultivo do broto de bambu. E também o beneficiamento dessa espécie que tem aqui. É bem bacana, gente. Aguarda aí, vem comigo pra gente acompanhar todo esse material. O Roger é mais mateiro que a gente. E olha só, a gente vai desbravando aqui, ó. Tem que ter cuidado. Não tropeçar. E o interessante aqui é que intercalado entre um bambuzal e outro, eles plantaram algumas árvores frutíferas. Manga, cajamanga, olha lá outras frutas. Olha só o jeito que é o bambuzal. Aqui tem quantas espécies de bambus? Então, nessa área aqui nós temos 3 espécies de bambus gigantes. Daqui para lá a gente tem o Dendrocalamus strictus, que é um bambu maciço, é um bambu que não é oco. Essa parte central tem o Dendrocalamus asper, que é o bambu gigante. Vocês vão perceber, olha, o diâmetro é bem maior. Isso é um bambu que chega aí a 20 centímetros de diâmetro, de 30 a 40 metros de altura. E na extremidade de lá a gente tem o Guado angustifolia, que é um outro bambu gigante, é um bambu que tem espinhos. Entre linha do bambu, nós subsolamos a área para cortar as raízes do bambu até uma profundidade de 30 centímetros, para que não haja, né, uma competição por água e por nutrientes. Nós irrigamos as frutíferas para garantir o fornecimento de água e nós fizemos um manejo cortando pomos do bambu para reduzir o número de varas, para aumentar a insolação. Porque a competição se dá por água, luz e nutrientes. Então nós entendemos que se nós evitarmos isso, é possível ter o desenvolvimento da planta na entrelinha do bambu. Até então isso é impossível, mas nós estamos aqui tentando provar que dá para fazer desde que a gente controle o ambiente. A planta do bambu, ela consome muita água por si só, a ponto de como se diz, tirar a água que outra planta que estivesse próximo? Então, o sistema radicular do bambu ele é muito superficial, diferente do que as pessoas imaginam. Então, a maior parte das raízes se encontra a uma pequena profundidade, mas por outro lado ela vai longe e tem muitas raízes, muitas raízes. Isso faz com que ela seja eficiente na absorção de água, mas nós não sabemos ao certo quanto de água essa planta absorve. Entendi. Então também nessa pesquisa nós instalamos sensores de umidade no solo a diferentes distâncias da toceira do bambu e também diferentes profundidades. Nós estamos coletando esses dados para no futuro a gente fazer uma análise, para a gente saber realmente do comportamento da água dentro da lavoura. Aí nós vamos saber quanto de água essa cultura explora, ela absorve. O manejo desse bambu, por exemplo, a questão de espaçamento entre uma planta e outra, entre linhas, qual que é esse espaçamento? Então, aqui originalmente nós plantamos entre plantas 6 metros e entre linhas 8 metros. Numa área de quantos? Aqui nós temos 1 hectare. 1 hectare. 1 hectare com 3 espécies. 1 hectare com... E aí nós fazemos o manejo, porque é importante a gente pensar também que assim, eu tenho o espaçamento entre as plantas, vai me dar o stand, mas também eu tenho um número de plantas por touceira. Que nós fizemos o manejo aqui, nós deixamos 5 plantas por touceira aqui nessa espécie. Agora estão brotando, vão crescer, né? E nós vamos fazer o manejo novamente lá para o mês de outubro. Nós vamos retirar algumas varas e vamos deixar novamente com 5. Então esse é o manejo que nós estamos avaliando. Poderíamos deixar 10. Entendi. Mas isso a gente ainda está estudando para saber qual seria o melhor manejo, no caso para broto ou, por exemplo, para vara, para construção civil. E vai ser diferente. Em cada cova tem que ter em média quantas touceiras que fala? Ou quantos brotos? Uma touceira. Nós estamos deixando 5 plantas, ou 5 varas. Então nós deixamos 5, com essa brotação vai aumentar o número de varas. Mas em setembro a gente vai cortar e vai deixar com 5 de novo.
E para fazer a produção do broto de bambu, tem um clima ideal, um solo ideal para fazer esse plantio? Então, o que a gente percebeu com relação ao bambu, que, primeiro, nas nossas condições de solo e clima, ele vai muito bem. Mas ele agradece muito, tanto a irrigação quanto a fertilização. Então nós podemos observar nessa área, essa parte de cima está mais próximo a mato, o solo tem melhor qualidade, né, e é mais fresco. Então os bambus se desenvolveram melhor do que aqui, por exemplo. E lá embaixo a gente tem excesso de umidade, é uma área úmida. Agora nas águas tem água, né? E algumas plantas chegaram a morrer afogadas. Então eles não gostam de excesso de água, mas gostam de umidade. Tem que ser equilibrado. 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 Então o solo aqui do nosso, como se diz, o solo e o clima do Brasil é um clima favorável para a produção de bambu. É. O bambu ele é utilizado para o uso alimentício, né? Consumo, né? É utilizado também, como você falou, na questão da construção e na produção de artefatos, né? Móveis. Além disso, tem mais alguma utilidade para o bambu? Tem. Teve um pesquisador que teve o cuidado de catalogar e foi contando. Então ele passou de 4.000 usos, né, para o bambu. Muita coisa. Um outro uso que nós fazemos aqui na Universidade Federal de Goiás é no saneamento. Então nós utilizamos o bambu no tratamento de esgoto. Então a gente tem a planta viva, né, porque o bambu ele absorve água. Né? Ao absorver essa água, ele transpira, né, libera essa água em forma de vapor para a atmosfera. Todas as plantas fazem isso. E se a gente analisar o esgoto doméstico, 99,9% é água. E 0,0 alguma coisa por cento basicamente é matéria orgânica, que vem dos alimentos que nós consumimos. Então, para nós, o esgoto... Que acaba sendo adubo. Exatamente. Para nós é problema, que causa mau cheiro, aquela coisa toda. Mas para a planta é o nutriente, é o alimento dela. Então o que nós estamos propondo hoje é tratar o esgoto de uma forma primária, que seria um tanque séptico, né? E depois pegar a parte líquida do esgoto e aplicar no solo vegetado com bambu. Nós fizemos 3 trabalhos de mestrado tratando o esgoto com bambu. Um projeto foi com esgoto industrial em Senador Caneiro, o outro com esgoto doméstico aqui na UFG, e no terceiro nós avaliamos a eficiência do bambu na remoção de hormônio, o etinil estradiol, é o hormônio que se utiliza no anticoncepcional. Então as mulheres utilizam o anticoncepcional e excretam esse elemento pela urina, isso vai para o esgoto, a estação de tratamento de esgoto não consegue remover isso, e isso acaba sendo despejado nos rios. E a gente sabe que o hormônio, mesmo em pequena quantidade, causa efeito. Então está causando problemas, né, para os animais, né, que estão ali naquele ambiente. E mesmo vai lá a vaca, o boi bebe essa água, também pode causar alguma coisa para esse animal. E depois a gente come essa carne. Então nós pensamos, será que o bambu tem eficiência nesse tratamento? E nós chegamos a números surpreendentes, chega a remover 95% do hormônio, né? Simplesmente você aplicando na raiz do bambu ele absorve. Para cada espécie de bambu é um beneficiamento diferente? Ou todos servem, no caso, para parte, como se diz, esses aqui são comestíveis. Tem alguns que são para fazer móveis, outros são para fazer outros tipos de materiais, utilizado para cada segmento. Cada bambu tem assim um potencial de uso, né, melhor do que o outro. Mas aqui nesse caso todos os 3 podem ser utilizados para consumo de broto, né, na alimentação humana. Esse aqui, por ser maciço, a gente está pensando mais em usos, por exemplo, a produção de carvão. Como ele não é oco, quando a gente vai queimar no processo de produção do carvão, na carbonização, ele não explode. Então a gente está pensando esse aqui para carvão, além do broto, né? E também construções rurais, tipo cerca, galinheiro, a gente pode utilizar esse bambu. Ele vai chegar no diâmetro aí de 12 a 13 centímetros. Seu Paulo, quando que começou o cultivo de broto de bambu na propriedade do senhor? Na minha propriedade, nós começamos a plantar em dezembro de 2014. 2014. Tem mais ou menos o que? 6 anos? Ele está com 6 anos agora, já com previsão para colher a partir do 7º ano comercialmente. Comercialmente. Antes do senhor plantar bambu, o que o senhor plantava lá antes?
Não, eu comprei a propriedade especificamente para o cultivo do bambu. Para o cultivo do bambu. Uma vez que eu tomei conhecimento, comecei a estudar a cultura, então eu já comprei, já planejado para o cultivo do bambu no estado de Goiás. O senhor já trabalhava nessa área, nesse segmento? Não, a gente começou um grupo de estudo que nasceu em 2010 da Rede Bambu Goiás, dentro da Universidade Federal, com alguns pesquisadores, entre os quais eu faço parte, e eu acabei vendo ali uma possibilidade muito grande do agronegócio. Mas o senhor sempre foi produtor? Não. Não? Não. Resolveu investir, como se diz, desbravar no broto de bambu? Para bambu. Para bambu. Bambu e Hoje, quantos alqueires o senhor tem que produz broto de bambu? Não, eu tenho 3 hectares hoje produzindo asper, que é o bambu gigante para broto, e tem mais ou menos meio hectares para bambu maciço, que é o bambu para carvão. Para carvão. Para carvão e também para construções gerais na fazenda. Entendi. Esse que é para carvão, que para construção geral, o senhor está produzindo só para manter mesmo a propriedade ou para comercialização também? O bambu, como muitas culturas, ele sempre tem um excedente. Então o objetivo, sem dúvida, é alimentar as caldeiras. Mas o excedente, com certeza, vai dar para comercializar. Até porque a gente manda para a caldeira aquele torto, fino, fora de padrão. E a ideia é, com certeza, jogar no mercado o bambu maciço. O broto de bambu, como que é? Porque é uma cultura muito recente aqui no Brasil, né? O broto, a produção de bambu no Brasil, aqui principalmente aqui no estado de Goiás, é bem recente, né? São poucos produtores que tem, né? Sim, Vanessa, você está com razão. Se você fizer uma revisão China, o mundo todo consome bambu há muito tempo. E toda a América do Sul, exceto o Brasil. E interessante que nós temos já catalogados 350 espécies de bambu e não investimos em pesquisa e conhecimento do bambu. Então a cultura do bambu para o Brasil realmente é recente. E para o estado de Goiás também, segue essa linha. E na cultura do bambu, o broto tem um pouco de tradição no Rio Grande do Sul. O resto do país não come. São quantas espécies de bambu que existem? São aproximadamente 1.500 espécies e dessas 300 só nós temos. 300 no Brasil existem. Exatamente, Vanessa. E que os produtores estão desenvolvendo o cultivo são em média quantas espécies? Aproximadamente umas 15, 20 espécies de interesse comercial. De interesse comercial, que tem se destacado. Hoje o senhor produz o broto de bambu gigante e o outro que é? O Dendrocalamus stritus, que é o bambu maciço, conhecido como bambu de ferro de aço. O maciço. E como é que é o manejo desse bambuzal que o senhor tem? O manejo do bambuzal não é complexo, é um manejo extremamente simples. Uma das coisas que quem for trabalhar ou plantar o bambu tem que levar em consideração é que o bambu é inimigo da braquiária e a braquiária é inimigo do bambu. Onde tem braquiária, bambu não cresce, e onde tem bambu, braquiária não cresce. Então nós fazemos roçagem, então tem que entrar com máquina e roçar, e também o coroamento. Entendi. Na hora de fazer o plantio, qual que é o cuidado que tem que ter? Espaçamento, tem que prestar, vai depender muito do objetivo do plantio. O espaçamento é uma das principais coisas que você vai ter que tomar cuidado, porque é muito complexo remover uma muda de lugar. Inicialmente uma muda pequena que depois se transforma numa touceira gigante. E remover essa touceira realmente é muito trabalhoso. Então nós devemos planejar muito bem o espaçamento para não errar nessa fase. Em cada cova tem que... Como que é o plantio? Essa cova tem que ter uma profundidade X, um espaçamento, tem que ter uma circunferência. Exato, corretamente. Uma adubação balanceada. Normalmente a gente faz análise da terra. E o espaçamento para bambu gigante é um espaçamento muito longo, tipo 9 metros entre linhas, 6, 7, 8 metros entre fileiras. Então tudo isso tem que haver um certo planejamento cuidadoso. Outra coisa, Vanessa, que a gente tem que tomar cuidado é não usar apenas uma espécie, porque muitas das vezes o bambu pode acontecer que ele entra num processo de floração. E uma vez florado ele morre, assim como morre o milho, assim como morre o arroz, eles produzem apenas uma vez. É uma vez no ano que produz o bambu? O broto do bambu, ele vai brotar ali próximo de novembro, dezembro, dependendo da época, até fevereiro, estourando início de março. Aí essa vara vai crescer e o resto do ano ela vai formar braô, vai formar os galhos e está se desenvolvendo. E só vai brotar novamente no ano que vem. Então, respondendo a sua pergunta, para broto, uma vez por ano, nesse pequeno intervalo de 3 a 4 meses. Uma vez por ano. E depois que deu esse broto, ele... Só o ano que vem. Só o ano que vem. Só o ano que vem para a nossa região. Então, tem que fazer a produção do ano todo de broto de bambu. Exatamente. Você vai ter que colher e trabalhar, tem que haver um planejamento muito minucioso para você não perder. Porque cada moita de bambu dessa, ela dá no mínimo 5 brotos
Em algumas espécies, em alguns ambientes, pode chegar a 30, 35 brotos por moita. É uma quantidade muito grande. É muita coisa. É muita coisa. Do plantio à colheita, em média, quanto tempo? São 7 anos. 7 São anos. 7 anos desde Para que começar a brotar. Exatamente. Não. Vai começar a colher o broto? É porque ela vai brotando e esses brotos você deixa se tornar vara Ah, para que a planta se torne adulta. Para que ela possa fica forte, pega resistência. conseguir nutrir o rizoma, o sistema radicular e formar novos brotos. Se você não fizer assim, vai vir um broto muito fino e comercialmente é desinteressante. entendi. Então, 7 anos para começar a colher os 7 primeiros anos, brotos. uma colheita econômica. A minha propriedade está com 6 anos e tem um brotinho aqui e outro ali, mas ainda não é econômico. Então já estou me preparando Pro ano para que o vem. ano que vem fazer a primeira colheita econômica, Então a safra pro ano que vem promete. se Deus quiser. Paulo, a gente está vendo aqui que você falou que o cultivo do broto de bambu é um cultivo que não tem tanta dificuldade, não tem muitas pragas, não tem doenças. É um cultivo bem simplificado, né? Relativamente tranquilo. Tranquilo, né? Aqui o cultivo é orgânico, Aqui sim, essa propriedade aqui da universidade é tudo orgânico. tudo orgânico. Mas tem produtores que colocam a parte química também? Sim, sim. Muitas das vezes nós fazemos adubação no plantio e anualmente a gente faz uma ou duas coberturas para que a planta possa crescer com mais rapidez. Essa adubação, essa primeira adubação, essa correção do solo pode ser com adubação orgânica? Pode ser extremamente interessante. Calcário, alguma coisa assim. A gente está num momento em que as pessoas estão buscando cada vez mais alimentos mais saudáveis, né? Alternativos. Isso é extremamente interessante porque o broto é algo que vem do solo. Então tudo está concentrado no solo, acaba se refletindo nos brotos. E alguns alimentos como raiz, batata, mandioca, eles se refletem muito bem no solo. Então o alimento orgânico é muito bacana. Tem bastante nutrientes do bambu, né? Muito, extremamente rico. É um alimento rico em fibra, todos os sais minerais e uma quantidade extremamente interessante de proteínas. Por isso acaba atraindo bovinos. Para o produtor hoje, qual que é a maior dificuldade para o produtor? Uma das dificuldades, sem dúvida alguma, seria a obtenção de mudas com qualidade. Ainda é um gargalo a produção de muda com quantidade no estado de Goiás. As mudas que o senhor consegue vem de onde? Eu comprei algumas mudas em Goiânia, de um produtor de Caldas Novas e também em Senador Canedo. Então eu tive de ir comprando parcelado porque eu não consegui encontrar as mudas de uma vez só. São 3 anos plantando. E o custo para poder implantar, no caso de uma produção de bambu, como que é o custo? Olha, o custo é relativamente alto, porque a muda é caro, o transporte é caro. E uma coisa que a gente recomenda é não plantar uma muda muito baixinha, de 40, 50 centímetros. Eu recomendo que se plante o bambu já com uma altura no mínimo 1,5 m, 2 metros. Então uma muda de bambu Já seria interessante grandona. você plantar grande. Porque como a gente roça muito, uma muda pequenininha, ela acaba se camuflando com a braquiária, com o capim. Aí você acaba perdendo muita muda no trabalho de roçagem. Então nós já plantamos alta, de maneira que se destaque. Mesmo assim a gente perde, a gente roça tudo. E uma muda, ela tem quantos... Como é que eu falo? Varas. Quantas varas? Vai variar de 1, 2, de 1 a 5. De uma a cinco. Varia muito do vigor da lava. Plantou, espera 6 anos, 6, 7 Exatamente. anos, começa a colher. E todo ano fazendo uma roçagem, fazendo um anelamento, coroamento, todo ano. Além da seleção dessa muda, que é uma das dificuldades que vocês têm, tem mais alguma? Não, os custos estão relacionados à muda, relacionados ao transporte, mão de obra, produção de furar, fazer a copa. Fazer a copa. Exatamente. A mão de obra para poder, como se diz, ter o manejo adequado desse bambuzal é difícil de encontrar? Não, não é difícil não. E a Universidade Federal de Goiás tem um programa que está apto a acompanhar esses produtores rurais. E na hora de colher, como é que é? A hora de colher é relativamente tranquilo, mas há algum tempo atrás era mais complexo. É pesado, né? É pesado e o broto de bambu tem muito espinho. Então toda aquela coberturazinha, ela é penugem, é como se fosse uma cana de açúcar. E aquilo acaba irritando tanto a pele como a mão da gente. Tem que ter um certo cuidado. Tem que então, ter, né? é interessante ter uma manga longa, é interessante uma luva. Um ou outro broto dá para colher sem, mas na escala você tem que ter
Tem que ter os Tem que se EPIs, proteger. né? Para começar a colher um broto, ele tem que estar com mais ou menos Aproximadamente 80, 90 centímetros é um tamanho bom para essa espécie, para o o ideal. asper. No caso, o asper é o bambu gigante. É o bambu gigante. Vamos falar mais como se diz, mais a grosso modo, né? Vamos falar o popular. Bambu gigante. Bambu gigante. E o outro que é o Strictus. Strictus. Strictus é o bambu direcionado para construção civil, para móveis, para segurar construções. Ele é maciço. Fazer ele não carvão. tem oco. Carvão também. Entendi. E, inclusive carvão ativado para filtros de piscina, residências. Bacana, né? É muita coisa. O bambu ele pode ser utilizado em várias, como se diz, em vários segmentos. Da alimentação até, como se diz, a casa. A gente pode fazer uma casa toda de bambu, todos os móveis de bambu e ainda comer o bambu na mesa. Menino do céu, é coisa demais, É né? muita coisa. Vamos mostrar pra gente Vamos. como é que colhe esse bambu? Vamos sim, vamos pronto. Que a gente tá indo pra onde, Sr. Paulo? Agora, É. a gente vai ver um broto de dendrocalus asper, de bambu gigante, cortar um para você filmar. Tem que ter cuidado, né? Atravessar aqui esses gravetinhos de bambu aqui, né? Pode ser sobra, então olha bem olhar no chão, tá? Ah, meu Deus. Perigoso. Vou pegar um aqui, Paulo, tá pequeno. Pode falar, Paulo. O Paulo tá muito estranho. Aqui esse daqui é um broto já bem pequeno ainda pequenininho. Isso. Aqui tem dois brotos juntos. Um broto que ainda está cedo para colher e um que passou da hora de colher. Peraí. Ele está com aproximadamente 1,40 Olha m. só, aqui tem um broto que passou da hora de colher. Esse passou da hora de colher. Está muito grande. E esse aqui ainda está cedo para colher. Passou de 1 metro, não pode... Não é considerado mais broto. Não, de jeito nenhum. Ele fica duro, ele endurece. Fica Endurece. lignificado. Aí não pode usar para o consumo. É muito duro, você não consegue comer. Aí pode ser utilizado para fazer outras coisas. Sempre você vai deixar ele se tornar uma vara e a partir dessa vara você vai dar outra utilidade para ele. Aí no caso para fazer móveis, outros artigos aí. As dificuldades que você falou que vocês enfrentavam era na hora de fazer o corte do broto, né? Correto, Vanessa. O corte do broto ele não pode ser feito utilizando-se motosserra. Porque o motosserra tem a corrente toda lubrificada e aquele óleo acaba ficando no broto e alterando totalmente as características do alimento. Então o que nós fazíamos? A gente colocava um facão lateral e com a ajuda de um martelo a gente ia batendo para poder cortar. Então era um trabalho extremamente lento e demorado. Ele tanto para a gente cortar até que tirava e muitas das vezes se perdia muito material. Porque eu às vezes precisava cortar embaixo e não tinha espaço Para cortar. para fazer o corte. Aí perdia. Nos forçou a buscar alguma alternativa e aí surgiu o desenvolvimento dessa ferramenta aqui pela Rede Bambu Goiás, na Universidade Federal de Goiás. Isso daí é uma parte de um enxadão. Exato, é uma adaptação feita com base no enxadão, aqui onde nós usamos 2 canos, em que um veste perfeitamente no outro e simplesmente com o golpe essa ferramenta vai impulsionar o enxadão fazendo o corte. E vai ser um trabalho muito fácil. Fácil. Mostra pra gente então como é que é. Posso fazer o corte? Pode. Então vamos lá. Aqui eu vou escolher a altura mais ou menos. Daqui para baixo está muito duro, muito lignificado e já está até formando raiz, bem parecido com o que vocês estão vendo aqui. Ó. Então eu vou cortar. Para apenas fazer o aqui. corte tem uma distância, como se diz, do Tem. solo certo. Tem sim. Porque se eu descascar aqui, ó, já tem as raízes formadas. Então daqui para baixo é muito duro. Você vai levar para a cozinha e depois vai ter que voltar com isso pro lixo. E acaba sendo pesado e não tem condição de você comer. Muito duro. E aonde você faz o corte, nasce outro broto ou não? Sim. Aqui embaixo tem um sistema de caule subterrâneo que nós chamamos botanicamente de rizoma. Então nos nós do rizoma saem os brotos. Uma vez que eu tiro esse, outro nó é ativado, formando outro broto e assim sucessivamente no período de produção da planta. Que vai ali de novembro até fevereiro, março, variando um pouco de ano para ano. Entendi. Então sempre sai até 5, 6 brotos no mesmo rizoma que está aqui por baixo. Entendi. Mas aí em cima desse aí não nasce, nasce ao lado. Não, em cima e nem mais nesse nó, é outro ao lado. Do lado. Exatamente. Ok, então mostra pra gente como é que é esse corte aí. Então vamos fazer um corte aqui. Vou fazer um corte aproximadamente aqui. Ó. Simplesmente assim, ó. O broto. É rápido! Quantos segundos pode? 8 segundos pra cortar. Então,
E antes era... Nossa, a eternidade. E era extremamente difícil, muito, porque você vinha, às vezes você ia batendo, o facão ficava preso, aí ficava tirando aquilo, batendo de novo. E o broto aproveita todo, ele todo? Não, infelizmente não. A gente vai aproveitar 1/3 do broto. Entendi. 2/3 aqui vão ser destinados a, no meu caso, a alimentação bovina. Alimentação bovina. Existe a possibilidade também dessa uma parte endurecida, a gente fazer uma farinha de bambu. Então tem uma equipe na universidade já trabalhando nesse projeto de farinha de bambu. Então o gado que agradece, né? Eles Um gado saudável, forte, Eles vêm de longe, vem correndo. nutrido. O corte do broto ele não pode ser feito utilizando-se motosserra, porque o motosserra tem a corrente toda lubrificada e aquele óleo acaba ficando no broto e alterando totalmente as características do alimento. Então o que nós fazíamos? A gente colocava um facão lateral e com a ajuda de um martelo a gente ia batendo para poder cortar. Então era um trabalho extremamente lento e demorado. Ele tanto para a gente cortar até que tirava e muitas das vezes se perdia muito material, porque eu às vezes precisava cortar embaixo e não tinha espaço Para cortar. para fazer o corte. Aí perdia. Nos forçou a buscar alguma alternativa e aí surgiu o desenvolvimento dessa ferramenta aqui pela Rede Bambu Goiás, da Universidade Federal de Goiás. Isso daí é uma parte de um enxadão. Exato, é uma adaptação feita com base no enxadão, aqui onde nós usamos 2 canos, em que um veste perfeitamente no outro, e simplesmente com o golpe, essa ferramenta vai impulsionar o enxadão Fazer o corte. E vai ser um trabalho muito fácil. Fácil. Mostra pra gente então como é que é. Posso fazer o corte? Pode. Então vamos lá. Aqui eu vou escolher a altura mais ou menos, daqui para baixo está muito duro, muito lignificado, e já está até formando raiz, bem parecido com o que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu vou cortar. Para fazer o aqui. corte tem uma distância, como se diz, do solo certo. Tem sim, porque se eu descascar aqui, ó, já tem as raízes formadas. Então daqui para baixo é muito duro. Você vai levar para a cozinha e depois vai ter que voltar com isso pro lixo. E acaba sendo pesado e não tem condição de você comer, muito duro. E aonde você faz o corte, nasce outro broto ou não? Sim. Aqui embaixo tem um sistema de caule subterrâneo que nós chamamos botanicamente de rizoma. Então, nos nós do rizoma saem os brotos. Uma vez que eu tiro esse, outro nó é ativado, formando outro broto e assim sucessivamente no período de produção da planta, que vai ali de novembro até fevereiro, março, variando um pouco de ano para ano. Entendi. Então sempre sai até 5, 6 brotos no mesmo rizoma que está aqui por baixo. Entendi. Mas aí em cima desse aí não nasce, nasce ao lado. Não, em cima e nem mais nesse nó, é outro ao lado. Do lado. Exatamente. Ok, então mostra pra gente como é que é esse corte aí. Então vamos fazer um corte aqui. Vou fazer um corte aproximadamente aqui, ó. Simplesmente assim, ó. O broto. É rápido! Quantos segundos pode? 8 segundos pra cortar. Então, E antes era... nossa, a eternidade. E era extremamente difícil, muito, porque você vinha, às vezes você ia batendo, o facão ficava preso, aí você ficava tirando aquilo, batendo de novo. E o broto aproveita todo, ele todo? Não, infelizmente não. A gente vai aproveitar 1/3 do broto. Entendi. 2/3 aqui vão ser destinados a, no meu caso, a alimentação bovina. Alimentação bovina. Existe a possibilidade também dessa uma parte endurecida, a gente fazer uma farinha de bambu. Então tem uma equipe na universidade já trabalhando nesse projeto de farinha de bambu. Então o gado que agradece, né? Eles Um gostam. gado saudável, forte, Eles vêm de longe, vem correndo. nutrido. Esse aqui é o broto do bambu. Essa parte de baixo normalmente a gente despreza e essa parte de cima também. Então aproximadamente 1/3 disso aqui pode ser consumido na forma de broto ou mesmo envasado. Só, como se diz, o meio do... Exatamente, é lá onde está o tecido meristemático, a região de crescimento da planta. Mas tudo aproveita. Aproveita porque os demais a gente acaba destinando ou para reciclagem, como se fosse uma compostagem de matéria orgânica, ou mesmo destinado à alimentação bovina, já que os bois gostam muito disso. Agora esse daí vai pra mesa. Esse aqui nós vamos comer, ainda hoje. Bora então. Fez a colheita, agora é abrir, né? Agora vamos descascar, retirar na verdade essas folhas caulinares que envolvem o broto do bambu. A função dessas folhas é proteger o futuro caule. Só que nessa circunstância vamos abrir e retirá-las todas.
Vemos? Esse caule aí, ele tem, como se diz, espinhos? Tem. Toda essa estrutura marronzinha que nós vemos, na verdade, são como se fosse espinho. O pessoal chama de jossal da cana, é muito semelhante. Tudo isso Entendi. Podemos? Pode ir lá. O nome é Tate Roger. Pronto? Não. Então lá vai. Esse material que você está fazendo o corte parece mais um compasso. Esse também é desenvolvido aqui. Criação. Criação nossa na Rede Bambu Goiás. Agora a ideia é abrir e expor o broto para a parte interna dele. Veja que espetáculo. Essa é a parte que vai para a panela. Aqui eu ainda tiro um pouco mais. Aqui eu tiro na hora de colocar lá dentro, eu acabo quebrando um pouco mais. Mas eu posso tirar aqui ainda. Só folhas. Só folha essa parte aí? Mas aqui eu vou deixar para fazer na indústria, porque todo dia tem que fazer uma limpeza, uma faxina. Uhum. A gente pega e faz lá. Ok. É isso aqui, ó. E já quebra um pedaço lá dentro. Tá pronto. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo que a gente fez aí pra você. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse trabalho que a gente tem feito aí com tanto carinho. Se inscreva aí no nosso canal e ajuda aí nessa empreitada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.